Bom dia, pessoal! Hoje, 23 de setembro de 2015, continuando o nosso livro Devassando o Invisível, que não é exatamente uma psicografia, mas é uma biografia da vivência mediúnica da médium Ivone do Amaral Pereira. Esse vulto histórico do movimento espírita brasileiro, esse espírito, essa mulher que lutou e que combateu as suas próprias dificuldades e uma vencedora. Logicamente, esse livro não é uma psicografia, porém é sob cuidados do espírito Charles e do espírito do Dr. Bezerra de Menezes. E são livros, e da série de livros dela, né, tem o Recordações da Mediunidade, mas esse Devassando do Invisível, que é o primeiro, são livros extremamente doutrinários, certo? Só que tem o seguinte, nós temos que recapitular um pouquinho aquilo que nós íamos tratando a semana passada, porque é uma continuação do capítulo, o capítulo Romances Mediúnicos, dessa vez a parte final. E que é uma experiência que a própria Dona Ivone vivenciou para pré-narração, né? A pré-escrita, a pré-psicografia do livro Amor e Ódio, que era um romance, um drama da vida do personagem principal, que é Gaston. Quem vai escrever esse livro, quem desejava ao menos escrever esse livro, era o escritor francês Victor Hugo. Então a Dona Ivone se encontrava numa festa de despedida de Victor Hugo, com Gaston, que iria reencarnar, por isso é uma despedida, com Frederico Chopin e com Charles. E nessa festa de despedida e tal, eles estavam tratando, levaram-na para conhecer cenas do livro. E a Dona Ivone conheceu essa cena do livro, uma cena muito linda, no qual Gaston, ainda encarnado, toca e canta na harpa uma música maravilhosa, e que mesmo sendo um cenário francês, essa cena que já tinha acontecido, ela via subir uma legenda escrita mesmo em um bom português. Então esse é um reassunto, esse resumo, né? Mas vamos desenvolver o argumento aí com vocês. Mesmo quando o Charles, né, voltou para escrever o romance, ela já não era mais possível ela escrever aquilo ali. Terminada a exposição de Gaston e de Victor Hugo, vimos-nos levada pelo instrutor Charles à presença do grande escritor, que nos agraciara com uma peça literária, como soe fazer-se na espiritualidade. Compreendemos que aquele amigo nos apresentava como possível instrumento para a transmissão da história aos homens, no feitio educativo de moldes espíritas. Olha, então ela conseguia entrar nos parâmetros de médium espírita. Por quê? Porque a psicografia precisava ter um tom doutrinário, precisava ter lições doutrinárias. Então os livros da Dona Ivone, com respeito a muitos outros, mas os livros da Dona Ivone são livros doutrinários. O que quero dizer com isso? São livros que você lê e tem base doutrinária profunda. Então não precisa fazer pesquisa depois na codificação para confirmar se aquilo é real. Porque os espíritos que psicografaram pela Dona Ivone são e eram espíritos espíritas. Isso é muito curioso, porque vocês podem observar livros escritos por espíritos que têm uma tendência à religião antiga, não é? Então, são livros que pendem mais para a aptidão do espírito. Isso é normal que seja assim, isso é natural. Não tem nada de anômalo nisso aí, não.
No caso da Dona Ivone, eram espíritos espíritas. Então, eles tinham um cuidado enorme de ter a doutrina espírita sob visão, não é? A doutrina espírita com muito cuidado. Então, se vocês observarem o Bom Dia, o Atsunga, então, na sala que estudo de estudos espíritas, e a gente, por regra, não permite o webcam, tá bom? Mas se você quiser estar aqui conosco, se sinta bem-vindo em participar conosco aqui no texto, tá certo? Então, nesse caso, eram livros assim que tinham uma cura, um cuidado muito grande a título doutrinário. Observemos e lembrando que o espírito Charles, ele já era espírita na última encarnação, na última experiência dele, quando ele foi amigo de Kardec. Charles foi amigo de Kardec. Charles sentou na mesa da Sociedade Espírita Parisiense. A Dona Ivone, por pesquisas, deu comunicação com o espírito aos médiuns de Kardec. Olha só, né? E quem mais? O Dr. Bezerra de Menezes, quando Bezerra de Menezes também era um espírito espírita. Então, Vitor Hugo era um espírito espírita, porque também foi companheiro de Kardec e também foi espírita no século XIX. Então, é um trabalho com foco no espiritismo. Então, vocês vão ver poucos livros, muita pouca distância do que é o espiritismo. É difícil você ver uma pendência a uma religião antiga. É muito focada mesmo na ciência espírita. Tá certo. Voltando aqui. Então, o que é o seguinte, ela entrava nos moldes espíritas, né? Vitor Hugo fitou-nos com um olhar profundo, perscrutador, como que devassando todos os escaninhos das nossas possibilidades psíquicas. Depois voltou-se para Charles. Vitor Hugo é um escritor muito querido na França e muito respeitado. Então, Vitor Hugo era um escritor por excelência. Precisava de um médium para contar a história de Gaston. E ela entrava ali, belezinha. Era uma médium espírita, como é que eu posso dizer? Doutrinariamente, era severa nesse ponto de vista, não é? Era coerente, então ela entrava perfeitinho e Vitor Hugo deu aquela sacada nela, vamos dizer, né? Se ela se enquadrava, deu uma estudada no íntimo dela. E aí ele olha para Charles e diz: haveria muito trabalho em prepará-la a meu gosto. Escreve tu através dela, pois conheces os fatos expostos. És intelectual, conheces a filosofia e a moral espíritas e possuis a ascendência sobre ela, a médium. Tece o enredo à tua vontade e adaptando-o à filosofia que esposamos. Coisa linda, gente. Você dá arrepio enorme quando eu leio uma coisa dessa. Olha que maravilha. Charles tinha capacidade intelectual, moral e filosófica de passar um ensinamento para Dona Ivone. Quem lembra do livro Memórias de um Suicida? O escritor do livro era Camilo Castelo Branco, ex-suicida, escritor conhecidíssimo em Portugal, hábil com a língua portuguesa, era um douto em língua portuguesa, porém não tinha esse perfil do Charles. Não tinha a lógica da filosofia da moral espírita. Então, ele precisou, o livro foi necessário ter terminado o livro pelo Leon Denis. O Leon Denis deu a face espírita ao Memórias de um Suicida. Gaston, apesar
de ter virado espírita ainda quando encarnado, né, na experiência do livro Amor e Ódio. É um livro lindíssimo, que tem um final feliz, tá, gente? Então, podem ler assim, com paixão. Então, é um livro... Gaston virou espírita, mas Gaston ainda não tinha a profundidade da filosofia espírita. Para poder passar um texto, um enredo, um romance, que era um romance, que tivesse coerência doutrinária. Porque é extremamente importante. Porque se, por exemplo, se eu tô aqui falando para vocês e eu vou falar da justiça de Deus, eu tenho que ter uma noção das leis de Deus, as leis naturais, e tá lá no livro dos Espíritos, no final, mas quase no meio pro fim do final do livro dos Espíritos, está as leis naturais. As leis naturais. Então, como é que eu vou falar disso se eu não tenho uma preparação? Eu tenho que me aplicar, me empenhar para entender bem o argumento, não é? Para que eu possa falar com coerência doutrinária e não falar, não dizer ou ditar a minha opinião pessoal. E ele, Gaston, apesar de ser espírita, não poderia escrever um romance espírita, porque faltava para ele habilidade. Um outro ponto interessante também é que ele fala que o Charles tinha sobre a médium ascendência. O que é essa ascendência sobre a médium? Tinha uma intimidade energética, magnética, amizade, amor por muito tempo, convivência, sintonia. Vitor Hugo com a Dona Ivone, não. Então, vocês lembram daquelas histórias que o médium, o espírito, precisa uma simpatia, viu, Marcela? Por quê? Porque esse Charles, Marcela, vem há muitos anos em companhia desse espírito, hoje Dona Ivone, do Amaral Pereira. Logo depois, notícias deles, logo depois do período do Cristo. Então são 2000 anos que se conhecem, né? 2000 anos que convivem entre eles. Então imagine, olha, que história longa de amor, de amizade, de dificuldade, de momentos de vitória, de momentos que ela perdeu, de quedas, ele dá a mão tentar levantá-la. E eles têm essa ligação. É muito importante isso entre o espírito que vai escrever o médium. Quando isso não acontece com um passado bem grande, se vocês observem, por exemplo, o Emmanuel também com o Chico. O Emmanuel também. Já quando chegou o André Luiz, que chegou o irmão Jacó, que é o Frederico Figner, no livro Voltei, e o André Luiz, o primeiro livro foi O Nosso Lar, o que foi que Emmanuel disse? Que até o Frederico Figner ficou meio chateado, né? Porque foi impedido de mandar o seu livro de logo pelo Chico. Que os espíritos teriam que conviver com o médium. Então deu mais de 700 dias de convivência intensiva com o médium para André Luiz. E com Frederico Figner não foi diferente. Mas não só pela questão da severidade de Emmanuel, não é isso. Mas para criar vínculos de simpatia. Porque não era só ir escrever. Uma coisa é escrever uma mensagem simples. Outra coisa é escrever um enredo, um romance. Tem que entrar no psiquismo do médium. Tem que se conhecer a bagagem do médium intelectual. Tem que entrar nesse tipo de harmonia, porque não é uma historinha qualquer. São livros muito complexos, que vão dar ensinamentos sérios para nós. É preciso ter isso aí. Então, além disso, um trabalho mútuo de conviver com o médium, de conhecê-lo como pessoa, de aprender a gostar dele, olha, de aprender a admirá-lo, porque aí energeticamente, não é? Iam entrar em harmonia, né, Didima? Iam entrar em harmonia, ele ia querer bem. Como é que vocês passam a querer bem uma pessoa? Convivendo com ela, né? Aí você começa a admirar, e Chico se fazia por merecer, né? E a pessoa, o espírito começa a gostar dele, querer bem próprio a pessoa, o Chico. Então, qual é a probabilidade de sucesso do livro? Muitas, não é? Quando o espírito chegar a fazer a psicografia de fato, vai estar a faca e o queijo.
vai ter uma belezinha. Então as possibilidades de sucesso vai ser assim muito maiores do que se o espírito chegasse de imediato. Então não era só uma questão de severidade de Emmanuel, mas próprio de uma união, de um acoplamento energético entre o médium e o espírito que iria escrever. Era necessário isso aí. E com o Vitor Hugo, ele disse: vou levar muito tempo para colocá-la no meu molde. Você já pensou? Tem que escrever a Vitor Hugo, escrever, como é que eu posso dizer? Com estilo Vitor Hugo. Estilo Vitor Huguiano. Nossa senhora, complicado, hein? Porém, existiram médiums que fizeram psicografias dele. Existe uma médium brasileira que é pouco conhecida, que foi filha dele. Na encarnação, exatamente quando ele era Vitor Hugo, certo? Ela foi filha dele, ela morreu afogada, a menina, a moça, ela já era mulher adulta com o marido, morreu afogada, e Vitor Hugo, por via dessa filha, por causa da desencarnação dessa filha, que se interessou pelo espiritismo, pelo desespero. Então ele começa a se comunicar com a filha espírita, através das mesas girantes, enfim, N comunicações, e é a médium que depois vai psicografar os livros do Vitor Hugo. Então existia uma intimidade já, não existia? Vitor Hugo olhou a situação e falou: vai demorar muito, os espíritos têm pouco interesse em perder tempo, minutinho. Ver, porque ela tinha visto igual legenda igual, não é legenda em português, não é legenda, me ajudem, é legenda? Quando tem... Sim, é legenda? Então, dublado, não. A legenda é mesmo escrita. Então, ela via a legenda que subia assim de uma forma tão bonita. Eu ainda dei o exemplo para vocês desses vídeos que a gente tem hoje, não é? O que a gente tem como programas de computador, que a gente pode pegar e fazer um vídeo e botar textos que sobem assim em grafias espetaculares, né? Já temos esses recursos, programas que fazem isso. Na época do livro não existia. Então ela ficou muito impressionada com aquilo e era muito bonito. Só que ela tinha que voltar pro corpo e escrever, porque ela não era médium poeta. Olha só, o interessante de você ter uma aptidão. Então ela não era médium poeta, porque ela não deve ter sido poetisa. Então, o que acontece? Corra, volte pro corpo e escreva. A Dona Ivone não aguentava do cansaço. Com a preguiça, ela não levantou para escrever. Porque se ela não levantasse naquela hora, voltasse pro corpo e levantasse naquela hora para escrever, os versos se perderiam. Então ela diz: certamente a delicadeza e a bondade desse afetuoso espírito não nos desejava obrigar a novo sacrifício. O primeiro ponto eu falei. O segundo é o que ela diz, desculpem, que exigiria de nós maior percentagem de esforços, pois não há dúvida de que ele nos poderia obrigar a atendê-lo. Ele poderia obrigar a Dona Ivone a atendê-la. Mas os espíritos bondosos, os espíritos bons, esses espíritos, eles não invadem o nosso livre-arbítrio, né? Eles não passam por cima das nossas escolhas. Só os espíritos inferiores fazem isso. Eles podem fazer alguma coisa contra a nossa vontade, para nos prejudicar, logicamente, ou para saciar as paixões deles. Mas os espíritos bondosos não nos obrigam, mas ela sabia que poderia obrigar. O segundo ponto é sobre uma parte doutrinária da mediunidade, sobre a obsessão, que chama possessão. Quando é por espírito inferior, por espírito infeliz, a possessão é negativa. Então é uma obsessão. Porém, se você tiver uma possessão de um espírito iluminado, não é obsessão.
é só um domínio das suas funções motoras, do seu cérebro, e isso é possível, isso também existe. Então, a possessão e a obsessão, quando ela é feita por um espírito inferior. Então, são duas situações. Ela diz, olha, ele poderia me obrigar a escrever, não é? Mas ele não o fez. Pela sua bondade, apesar dele ter falado assim um pouco nervoso com ela, né? Ela diz isso, que o tom de voz dele não era assim dos melhores. Olha, ela diz assim, ó, um tanto meio ansioso, revelando muita pressa, e manifestava ansiedade, talvez contrariedade, enquanto repetíamos, amanhã escreverei, prometo, prometo. Na manhã seguinte, efetivamente despertando do prolongado transe, recordamo-nos incontinente do fato, ainda recitando os versos e trazendo impressa na alma a melodia que lembrava algo do primeiro movimento da Sonata ao Luar de Beethoven. Melodia que por mais de uma vez Charles nos tem dado a ouvir quando desses transes. Ela conseguia lembrar alguma coisa. Conseguia entender que a melodia era a Sonata ao Luar de Beethoven. Aí ela pegou o lápis, tomamos o lápis, ligeira, excitada, recordando a advertência do terno amigo, pois conservamos sempre à cabeceira os utensílios de escrita, justamente para tais circunstâncias. No entanto, a chama espiritual que nos acionava se apagara, porque nenhum único verso da bela peça foi possível traçar. Esquecemos-la completamente ao nos reapossar definitivamente da matéria. Nem mesmo posteriormente, quando Charles se apresentou para escrever o romance, tal coisa foi possível. Então, nem depois com a psicografia, não é? Quando Charles apareceu, ela conseguiu escrever. E agora a gente vai bater um papo. O que foi que ocorreu com a dona Ivone e por quê? Quem sabe me dizer? Por que é que ela não conseguiu escrever? Por que é que ela não conseguiu? Porque quando ela tomou posse da matéria, como ela fala, ó, a nos reapossar definitivamente da matéria. Vou dar uma bala de chocolate, um chocolate Lindor. Aquele que tem um cremezinho dentro. Você morde assim, vê o paraíso por alguns instantes. Regina, bom dia, bem-vinda. Dona Edna, bem-vinda. Bem-vindas, um beijo pra vocês. A Diana disse que quebrou o laço com o espiritual, mas existe um porquê que ela não conseguiu traçar. Por que antes ela conseguiria traçar e agora ela não conseguiu mais? Qual a razão? Não. O cérebro, sim, o cérebro, mas tem uma porque quando ela volta para o corpo e quando ela estava voltando para o corpo, ela entra em desdobramento. Ela não está em desdobramento? Perdão, ela está em desdobramento. Então, ela está em meio transe. Sabe quando a gente acorda em meio transe, que você fica tontinho? Ao menos eu sou assim, meu Deus, para eu pegar as funções motoras do corpo é uma coisa complicada. Então, embaixador, bom dia, bem-vindo. Então, o que acontece? Quando você volta, você não consegue, quando você passa, por exemplo, você vai contar um sonho, teve um sonho legal. Isso é sonho, hein? Quando você vai contar para alguém o sonho, logo depois que você acordou, que você pegou o corpo, o que acontece? Você consegue contar o sonho. Mas se você deixar, com detalhes, né? Se você deixar para contar de noite, você já não lembra tanto. Então, o interessante é anotar mesmo. Hoje em dia, ter um gravador. Então, vou contar para vocês o seguinte.
Como é possível vocês fazerem os registros? Nada de misterioso, não. Mas todos vocês desdobram à noite. Alguns ficam de junto da cama, porque eu não digo que são vocês que são pessoas de luz. Mas alguns ficam de junto da cama, de junto do corpo, refletindo os problemas materiais. Poucos conseguem se distanciar do corpo físico por insegurança, por medos e N situações. Mas, na hora da noite que vocês forem se recolherem, vamos pedir aos espíritos, né? A eles de estar conosco e de nos dar a oportunidade de trabalhar, de aprender, de nos instruir. E que aquele momento fisiológico no qual o nosso corpo se reestabelece fisicamente, quando os nossos hormônios trabalham, quando o nosso corpo literalmente descansa, o nosso espírito possa galgar degraus de liberdade e estar em ótimas companhias. Então vamos fazer as nossas preces, como cada um se sente de fazer, logicamente. Vamos começar a nos desligar da vida material antes de se colocar na cama. Não é muito fácil para a vida frenética que a gente tem. A gente tem uma vida muito frenética. Eu sou a primeira a falar, até porque eu ainda tenho crianças pequenas. Então é complicado ainda, mas eu ainda tô nova, tô cheia de esperança, que eu vou ainda fazer muita projeção legal. Mas nós podemos ir começando a destacar, por exemplo, o nosso pensamento das coisas que sobrecitam a mente. Televisão, computador, celular, não é? Que nos distrai em começar a estar ali, mesmo que esteja com as mãos ocupadas, fazendo alguma coisa em casa, né? Que não é caso dos homens, isso toca só as mulheres, né? E pedindo espiritualidade, olha, meu Deus, pedindo permissão a Deus, a primeira coisa. Entregar-se a Deus, né? Se colocar à disposição de Deus. E depois evocar os espíritos amigos, aqueles nos quais vocês se simpatizam e o espírito protetor de vocês. Então vamos conversar com eles, meu irmão. Eu queria hoje sair para ser útil. Eu queria hoje estar em companhia dos amigos espirituais, né, que me ajudam a progredir. Então eu suplico que possa o meu espírito protetor intervir naqueles que querem me prejudicar, que possam sobressair-se ao mal, porque é o seguinte, às vezes, não é que o mal ganha do bem, é que nós somos coniventes ao mal. Aí, o nosso espírito protetor não consegue trabalhar conosco, não consegue ter acesso, sim, muito claro à nossa mente, porque estamos mais em companhia, em simpatia com aqueles que tentam nos prejudicar ou mesmo inconscientemente estimular em nós as nossas paixões. Então, evocando, pedindo a presença e ter material para escrever. Então, vamos ter, por exemplo, caneta e papel do lado da nossa cama ou um gravador. Reparem, eu sei que ter que acordar, ligar a luz e escrever não é muito fácil, principalmente quando tem marido ou esposa do lado que vai ligar a luz no rosto. Então, significa que você tem que se retirar para outro lugar para escrever. Ou pode fazer isso algumas vezes na semana e não sempre. Isso é uma prática muito sadia. Isso ajuda também com a mediunidade, tá certo? Porque você começa a criar uma intimidade com as suas próprias energias e com você mesmo. Um mini abajur, né, Dudu? Escrever ou gravar para depois você escrever. Eu aconselho que depois do gravado vocês reouçam a vocês mesmos e copiem. Porque quando a gente copia, quando a gente escreve, registra melhor no córtex cerebral. E a lembrança fica mais forte. E isso vai, como desenvolver o nosso cérebro para ter mais facilidade de lembranças. Então, nós vamos ter lembranças mais fortes, toda vez mais um pouquinho.
tá certo? São exercícios que valem a pena, porque para quem trabalha com mediunidade, a gente ter, como dizer assim, desenvolver a mente mesmo, né? O do gravar é bom, né, Diana? E depois é importante escrever, para que fixe no córtex, para que você demonstre para o seu próprio corpo que ele tem que agir, mandar, reter a lembrança. E o seu corpo vai se modelar a sua intenção, e isso é com o tempo. São, assim, experiências maravilhosas que valem a pena quem tiver a oportunidade de fazer. E o que também? Nos libertar mais da matéria, tá certo? Nos libertar mais um pouco da matéria, para que no momento do nosso desencarne não seja para nós um choque tão grande. Para que a desencarnação não seja um choque, certo? Nós vamos estar habilitados mais ou menos a saídas do corpo. Então nós vamos estar treinando, vamos dizer assim, a nossa mente, o nosso cérebro, e nos colocando à predisposição do trabalho. Isso é que é importante, porque sair do corpo todo mundo pode sair, mas sair e agir como espírita cristão, aí é mais 500. Nós temos que ter sempre os parâmetros. Eu estou falando para espíritas, não estou falando para espiritualistas. Então eu me posso permitir de falar com vocês sinceramente. Então, sair com coerência espírita cristã, para que as nossas companhias sejam à altura. A Dona Ivone era muito bem assessorada, e eu espero que todos nós sejamos também bem assessorados, mas logicamente nós temos que fazer por merecer. Era isso, as dicas eram essas, a gente pode ir falando sobre isso. Nós podemos marcar um dia, quem sabe, fora desse horário, um horário de fim de semana. O Espiritismo Net também abre de fim de semana, né? Por que a gente não poderia abrir? Nós poderíamos abrir e fazer um encontro fraterno, cada um contar das suas anotações, o que tem acontecido, e a gente, um ajudar o outro nessas experiências. Seria uma coisa legal pra gente fazer, não seria? A gente pode começar a marcar isso, e vocês a escreverem a experiência de vocês. Não é legal como ideia? Então vocês começam a fazer, e devagarzinho, nas quartas-feiras, vocês vão me contando, tô escrevendo e tal. Quando tiver a participação de todo mundo, nós vamos tratar desse assunto assim, estimula a mente, certo? Um beijo para vocês, e vamos fazer a prece, sim, claro, porque não tem como fazer um trabalho espírita sem evocar o pensamento ao Criador. Convido a todos na união do pensamento, todos nós, pedindo as bênçãos de Deus, que Ele possa intervir nas nossas vidas, nos nossos momentos de necessidade, porque nós estamos pedindo, Senhor. Nós estamos autorizando a Ti, ó Pai, de intervir em nós, quando o nosso livre-arbítrio não tiver a nossa capacidade de discernimento, que os Espíritos possam nos ajudar em Teu nome. O nosso Espírito protetor possa estar mais presente no nosso coração, que nós possamos aceitar essa companhia querida, porque como diz a pergunta 495, o nosso Espírito protetor está ao nosso lado por amor a Ti, meu Deus, enfrentando essa doce e penosa missão que é tomar conta de nós, que é estar do nosso lado, que é ver muitas vezes que nós não o escutamos, que nós preferimos escutar as nossas paixões e as simpatias espirituais que cultivamos com elas mesmas. Mas confiando na Tua misericórdia, confiando nesses anjos protetores que confiastes para nós, nós pedimos, não nos desamparei jamais.
que todos os espíritos que aqui estão presentes, nas nossas casas, nos nossos lares, possam sentir as doces vibrações de Maria. Maria, Mãe Santíssima, Mãe querida, Mãe de todos nós, que possam sentir todos abraçados por Ti, ó Mãezinha. Aos espíritos suicidas, as nossas energias de amor e compreensão. E aqueles que nos perseguem, que perseguem a causa do Cristo, também a luz da misericórdia divina. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos seguir o nosso dia em paz. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja, Senhor.